Olá, meu nome é Rafael. Olá, meu nome é Raquel. Olá, meu nome é Kaique. E nós somos do 7º ano da Escola Municipal do Ensino Fundamental Carlos Moreira. E hoje nós iremos falar um pouco da importância do futebol no meio rural. A introdução do nosso trabalho começou quando achamos alguns registros de 2.500 anos antes de Cristo, onde gregos, egípcios e chineses jogavam um esporte que chutava uma bola, mas esse esporte era usado principalmente para fins militares. Então, o futebol que conhecemos hoje em dia, jogado apenas com os pés, foi criado no ano de 1862, na Inglaterra, pelo inglês Ebenezer Cobb Morley. E ele foi trazido ao Brasil alguns anos depois por Charles Miller, que trouxe consigo para cá um saco de bolas. O futebol, de acordo com os anos que foram se passando, foi ganhando cada vez mais paixão por nós brasileiros, principalmente pela Copa do Mundo. Os brasileiros começaram a gostar mais do nosso futebol, principalmente depois do Brasil ser campeão em 58 pela primeira vez. Porém, algumas pesquisas feitas por nós mostraram que o desinteresse dos jovens pelo futebol anda aumentando, muito por causa da dificuldade que tem hoje em dia de se tornar jogador profissional, que acaba destruindo muitos sonhos de muitas joias preciosas que são os nossos jovens. E o nosso problema de pesquisa, e no meio rural, também é possível observar esse desinteresse pelo futebol entre os jovens. Será que ele perdeu força? Qual a importância do futebol como forma de interação social e forma de lazer em nosso município? E os nossos objetivos gerais são verificar a importância que o futebol exerce como forma de interação social e forma de lazer no meio rural de nosso município, identificando também qual é a relação desta prática esportiva entre os jovens da nossa escola. Os objetivos específicos do nosso trabalho é conhecer como o futebol se desenvolveu aqui no Brasil, se tornando um esporte muito popular e amado por a maioria. Descobrir o benefício do futebol para a vida de quem o pratica, diferenciar as modalidades do futebol, identificar a relação que os alunos têm aqui da escola com o esporte, indo a campeonatos, jogando nos jogos mesmo, compreender a importância do futebol na zona rural do nosso município, principalmente na nossa localidade, e também conhecer o desenvolvimento tecnológico que hoje garante uma melhor produtividade de quem pratica o futebol profissionalmente. Nossa metodologia é revisão da literatura, entrevista com os alunos utilizando o Google Form, entrevista com o coordenador André Ramo, que coordena os torneios de futebol, e com moradores locais. Resultados do nosso trabalho foi que a gente acabou descobrindo bastante sobre futebol aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Canguçu, principalmente na nossa localidade, no Canguçu Velho, que é um local que adora e participa bastante dos campeonatos de futebol, dos torneios de futsal, de futebol e tudo. E a gente acabou descobrindo, fortalecendo o nosso conhecimento com uma coisa que a gente pratica bastante nos finais de semana. Estamos aqui na comunidade São Salvador do Canguçu Velho para demonstrar uma característica muito comum das comunidades e igrejas católicas aqui no município. E como pode ver, ali nós temos a igreja, o salão e o que não pode faltar, o campo de futebol. Nas comunidades religiosas sempre há um campo, na maioria, para realizar campeonatos entre elas. Em entrevista com o André Ram, coordenador dos torneios de futebol aqui de Canguçu, ele disse que hoje em Canguçu existem 22 campeonatos, sendo a maioria de futsal, alguns de futsal e um campeonato de futebol de campo. Para ele, os campeonatos movimentam o esporte da colônia, pois além dos jogos proporcionar entretenimento para os jogadores e para a torcida, é também renda para os clubes e as comunidades. Muitos jovens também participam das competições, o que é excelente, pois hoje em dia, infelizmente, o consumo de drogas vem aumentando muito na sociedade, e a juventude praticando o esporte acaba se afastando desse vício. Hoje em dia, são mais de 5.000 atletas envolvidos nos campeonatos de futebol aqui no interior de Canguçu.
Entrevistamos algumas pessoas, parentes, amigos, e que gostam de ir aos jogos, e vale destacar algumas respostas. A Liane, de 37 anos, disse que a importância do futebol, na opinião dela, é que é uma forma de lazer para as pessoas de modo geral, além de ser uma prática muito saudável para os atletas. E o Eduardo, de 16 anos, disse que são importantes os jogos porque muita gente que não consegue ter chances de jogar profissionalmente tem isso para aliviar a sua mente e exercitar o corpo nos finais de semana. Nós realizamos uma pesquisa com os alunos da nossa escola. Você tem o sonho de ser jogador profissional? 51% respondeu que sim. Você acaba se envolvendo com esporte mesmo sem jogar? 89% respondeu que sim. Algum parente seu ou amigo joga na região? 91% respondeu que sim. Pesquisamos também sobre algumas dicas científicas de alimentos que ajudam a melhorar o desempenho dos jogadores no futebol. Por exemplo, as frutas ajudam muito nas vitaminas, a banana ajuda a não ter cãibra, o whey protein ajuda a desenvolver os músculos e também tem muitos outros alimentos que ajudam nas proteínas do nosso corpo. A conclusão do nosso trabalho mostra que, apesar do futebol ter perdido muita força aqui no Brasil, na nossa localidade ele ainda segue sendo muito praticado, principalmente pelos meninos, e que os campeonatos são uma das principais atrações nos finais de semana aqui da região. O futebol continua gerando economia e a maioria dos jogos são por aqui masculino ainda. E quem quer ser jogador precisa estudar a ciência por trás do esporte e alimentação.